Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, curiosidades de ufologia. E o convidado do dia é o Roger Belstrom. Ele é empresário, brasileiro e atualmente mora em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Roger. Tudo bem, Roger? Oi, tudo bem, Adriana? Como você está? Tudo bem. Oi, Roger, seja Beleza. muito bem-vindo. Oi, Delaine, muito obrigado pelo convite. Agora eu quero saber quando você começou a se interessar por. A gente fala UFOs, UFOs, Aqui a gente fala OVNI, né? O OVNI. brasileiro está acostumado com OVNI, objeto voador não identificado, tá? Agora tá vindo novas siglas, tal, mas por padrão é OVNI. Legal. E como que você se interessou por isso, Roger? Olha, eu acho que, bem da verdade, eu sempre tive interesse, né? Eu sempre gostei de estrelas, do sol, eu sempre fui pesquisar, eu sempre quis saber como é que funcionava, né? Todo o sistema solar aí. Mas isso, na verdade, começou, foi mais nos anos 90, tá? Que eu me lembro que eu ficava muito impressionado com aquele caso de Varginha. Eu assistia a TV, eu ficava com medo danado, porque eu era novo, né? Foi em 96. E assim, eu não era criança, mas eu tinha medo. Mas aí eu ficava fascinado com aquilo, queria saber, falava, meu, eles vieram mesmo, tal, porque naquela época, né, tudo era verdade, né? Você via a TV, tudo parecia tão verdade, né? Mas é um caso que até hoje ainda não teve uma solução real ali. Mas foi ali que eu comecei a me interessar por ufologia. E teve, você falou do caso de Varginha, então, né? Que foi o específico, assim, que despertou sua curiosidade. Esse foi o primeiro, tá? Depois vieram outros, assim. A questão é que nos anos 90 a gente não tinha muito acesso. Então, o que você esperava algum jornal falar, uma revista sair, né? Alguma coisa na TV. Eu assistia filme, para você ter uma ideia, o filme que eu mais gostei foi o ET mesmo, né? Que fez eu perder o medo do ET, né? Que até Varginha ali tinha muito medo, né? Foi em 89, né? O filme. Não, a Varginha foi depois. Mas o ET foi o filme que fez eu perder o medo. Pelo menos não só eu, como acho que todas as crianças, né? Por falar em 89, Roger, coincidentemente, eu juro que é coincidentemente, eu gravo, tem uns episódios de podcast que eu vou salvando para ouvir depois. Então, Tá. hoje de manhã, eu coloquei para tocar na lista, seja qual ordem for, e foi sobre um podcast que é Stuff You Should Know, coisas que você deve saber. Então, você Tá. tem curiosidades de muitas coisas aleatórias, igual é nosso podcast, é Sim, totalmente aleatório. E hoje falou sobre a Área 51. sim. E aí, essa data, você me falou agora 89, parece que foi realmente quando foi o boom do negócio, né? Assim, quando teve uma pessoa que foi entrevistada, ele chamava Bob Bob Led. Lazar. É, e aí falou sobre esse cara que ele falou e que ele Ele é, era militar na época, né? Exatamente. e falava sobre esse cara, tipo assim, que entrevistou e ele falava várias coisas que depois dava para checar que era verídico. Tipo, ele falava uma coisa, aí ia lá, confirmava. A única coisa que eles não conseguiram confirmar é onde ele estudou realmente, né? Que a universidade lá não tem os dados reais de onde, se ele realmente estudou, onde ele falou que estudou. Mas isso não tirou a credibilidade dele. Então, parece que esse Sim, ano de 89, ele foi. Eu não sei se é exatamente se começou exatamente por ele, se foi exatamente nesse ano, mas eu lembro dessa data,
de 89 sendo o grande boom da curiosidade sobre O caso Roosevelt, né? O caso Roosevelt na verdade, Roosevelt, estou falando certo? Roosevelt. Sim. Roosevelt. O caso Roosevelt, ele é o mais importante da história mundial, né? Vamos se dizer assim. Até hoje, né, gera toda essa desconfiança, né? Apesar de todos os presidentes, eu acho que foi o Jimmy Fallon, que é o que apresenta o programa de entrevista, né? É Jimmy Fallon, acho que é o nome Uhum. dele. Ele já perguntou para todos os presidentes o que tem na área 51, né? Todos responderam a mesma coisa. Não posso falar sobre isso. Segundo as teorias, porque é área militar, né? Então são projetos secretos ali dentro, tal. Mas o que aconteceu ali foi a queda de uma aeronave, de uma suposta nave ali, e quando essa nave caiu, foram chamados repórteres, né? Foi anunciado, tal. E no outro dia, no dia seguinte, foi tudo desmentido. Tem até uma foto famosa aí de um cara segurando um balão assim, falou, não, era um balão. O mesmo cara que um dia antes falou que tinha pego uma nave, né? Que Hum. tinha seres, que tinha toda essa história. Essa história é bem da verdade, assim, quando a gente não tem dados concretos suficientes para provar alguma coisa, esse evento ele é desclassificado, ou seja, ele não tem classificação. Então, ninguém prova que é um balão, ninguém prova que é uma aeronave, ninguém consegue provar nada. São casos desclassificados. E os americanos são muito bons nisso, tá? Eles são ótimos de pegar um caso como esse e fazer esmiuçar ele de uma forma que acho que não tem uma pedra ali que já não foi fotografada ali, né? O interessante é que você não pode entrar lá, né? É, Ninguém pode. na verdade, eu ouvi também nesse podcast, se você tenta chegar ali na área perto, Sim. a segurança é muito boa e já inicialmente manda você se retirar. Se tiver É perigo de vida, perigo de vida. perigo de. E Se tem uma, você. diz que tem uma É, placa, né? Falando assim, ó, é. se for preciso e tal, se a pessoa não sair, eles usam outros tipos de força. Tem uma curiosidade lá, que acho que foi em 98, 99. Lembra do Facebook? Facebook. Lembra? Facebook, né? É. Teve um rapaz americano que fez um evento no Facebook, né? Um evento convidando as pessoas para invadirem a área 51. Eita. É, um americano. Acontece que mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram para dizer que iriam nesse dia, nesse sábado. Era um sábado. Nossa. Eram tantas pessoas que o exército americano emitiu um comunicado. Quem se aproximar corre risco de vida. E eles foram, realmente. Essas pessoas foram lá, cercaram toda a área 51. Foram bandas muito famosas na época tocar, como se fosse um Woodstock, assim, da época. Foi tudo, para você ver, isso nos anos 90, ou seja, desde 1954, não sei se foi em 60, eu não lembro a data exata do caso Roosevelt, no caso Roosevelt, mas eu sei que de lá para cá, ninguém teve acesso ao que tem lá dentro. Foram mais de 70 anos, né? Hum. Uau. E você já viu alguma coisa estranha no céu, assim, nuvem? Já, eu já vi porque eu olho para o céu, né? As Ah, pessoas não olham, né? Eu olho para o céu. Eu moro no 18º andar de um apartamento e tenho vista para a cidade inteira. E no meu perfil, né? Eu tenho um perfil, eu tenho vários perfis, né? De ufologia e tal. E eu posto esses vídeos lá. Inclusive, eu faço lives no TikTok, mostrando esses objetos. Eu fico 1 hora, 2 horas ali, eles aparecem ali. E eu fico pedindo para as pessoas analisarem comigo. Eu tenho algumas ferramentas que dá para usar, né? Depois eu vou falar para você, mas até hoje eu não consegui entender o que são essas luzes. Dizem que elas só aparecem para quem quer ver. e você está falando de São Paulo, né? São Paulo, isso. Está falando do céu de São Paulo. E
Tem horário para eles aparecerem assim? Entre tal horário a tal horário é mais. Tem Porque esse horário, cara, quando entrevistou ele, falou: gente, eu te dou até o horário que eles aparecem. tem horário, é isso que eu vou te falar. Por que que tem horário? Não é porque as naves querem aparecer tal hora, é porque a hora, eu não sei eu não sei o termo que usa, entre 6 e 7 horas da noite, tem um nome, né? Que é quando a luz do sol está quase se pondo ali, ela consegue emitir, a luz entra diferente, então você consegue ver coisas. Por exemplo, um avião, por exemplo. Se você quiser ver um avião 6, 7 horas da noite, você vai ver ele como uma estrela. Você não vê a luzinha piscando, mas você vê uma luz pairando, porque é a posição do sol, né? Se tiver um dia claro. Então, entre 6 e 7 horas da noite é o melhor horário para quem quer observar alguma coisa ali, porque é onde o sol interfere, né, em toda a situação ali. Olha que legal. E você tinha falado no começo também sobre essas siglas, né? Você poderia explicar para a gente as siglas que usa? Você falou OVNI. Aqui no Brasil, usamos OVNI, tá? É meio que generalizado para o assunto de ufologia, objeto voador não identificado. Recentemente, a gente tem usado a sigla OSNI também, que é um objeto subaquático não identificado, porque tem muitas pesquisas, né? Tem muitos avistamentos saindo do mar. E Hum. no mar é complicado, né? Porque você tem muitos peixes, né? Então traz essa impressão. E aí nos Estados Unidos teve um ex-militar que teve uma audiência pública nos Estados Unidos, né? No Congresso aí. E o ex-militar falou que realmente eles estão no mar. Eles saem do mar e sobem, né? Ah, Por isso que a gente não avista para fora, porque eles já estavam aqui quando a gente chegou. Mais ou menos isso, tá? Não estou afirmando, não existem provas concretas, Uhum. mas dizem que eles já estão no mar. Por isso, OSNI. UAP, Unidentified Aerial Object, que usa muito nos Estados Unidos. E como as siglas americanas tendem a vir muito para o Brasil, nós usamos mesmo sem saber, né, o que significa, né? O significado. Mas aqui é OVNI, tá? Em geral. mais usado. E Nesse, todo OVNI é necessariamente uma nave alienígena? não, não é. Um OVNI é um objeto voador não identificado, né? Então ele pode ser, até que seja comprovado, né, a sua origem, ele é um OVNI. Se não é um avião, não é um balão, não é um drone, ele já é um OVNI por natureza. Né? Então, cabe a gente identificar. Nos Estados Unidos, eles identificam como desclassificado. E fica por isso mesmo. Se Uhum. alguém conseguir provar por outra ferramenta, por outra, né? Mas geralmente são objetos militares. É que eu sigo uma linha da ufologia diferente dos outros, né? Eu não entendo que alienígenas têm naves espaciais de ferro, com a tecnologia. Eu entendo que a nave é o próprio ser, uma entidade biológica, né? Por isso que ela nunca é detectada. Ela pode até ser vista, mas nunca vai ser detectada. As nossas ferramentas são rudimentares. Como que a gente vai usar um radar, né? Que rastreia um avião para rastrear uma entidade biológica, né? Eu vou mais por essa linha aí. E como que se investiga se um avistamento é realmente um OVNI? Então, tem algumas ferramentas. A primeira coisa, você tem que entender se não é um avião, né? Uhum. Porque, então, hoje tem muitos aplicativos, né? Tem, por exemplo, o Flight Radar. Você pode ligar agora e o Flight Radar apontar para qualquer lugar, ele vai te mostrar em tempo real qual avião está lá, para onde ele está indo, qual a velocidade, quantas pessoas e quem é o dono do avião. Então, hoje é Uhum. muito simples. Ah, vamos supor, eu apontei meu celular e não é um avião. Beleza, eu vou abrir o Stellarium, que é um aplicativo que mostra os corpos celestes em tempo real também. E ele, inclusive, calcula a posição que você está em relação ao norte, né? Ele calcula tudo. Apontou, não é uma estrela, né? Você vai apontar para o objeto. Geralmente não dá tempo de fazer isso, tá?
Você tá vendo, imagina que você viu uma nave e você, peraí que eu vou pegar aqui, Aham. né? É que nem você vê o bandido, peraí que eu vou ver se essa arma é de verdade, É. né? Não dá. Mas você consegue fazer isso depois também, porque fica gravado o histórico, tanto no Flight Radar quanto no Estelário. Você pode retroceder no tempo e ver o que está. Ó, hoje é dia 29. Ontem, dia 28, um rapaz postou uma nave saindo de uma cratera da Lua. Vídeo real. Uhum. Ele foi analisado, não é inteligência artificial, não é nada, mas teve um cara que conseguiu decifrar. Ele pegou um aplicativo que ele rastreia a ISS. ISS é a Estação Espacial Americana. Lembra que eu falei da posição do Sol, que você vê o objeto melhor? Foi exatamente o que aconteceu. Ele estava apontando para a cratera, aqui é a cratera, a ISS estava vindo apagada, porque o Sol não estava reluzindo sobre ela. Quando ela chegou em determinado ponto, o Sol reluziu, é como se ela tivesse acendido e saído do buraco. Aí ele foi buscar o histórico, né, do trajeto da ISS, e ele passava exatamente onde o rapaz tinha filmado. Não era culpa dele também, porque qualquer um que observasse aquilo ia falar: Meu, saiu da cratera. Uhum. Então, hoje a gente tem muita ferramenta para poder analisar. E quais são os casos de OVNI mais conhecidos no mundo e no Brasil? Ó, no Brasil, a gente tem o mais conhecido que é o Varginha, né? E o segundo é a Operação Prato, que foi nos anos 70, 80 ali, onde 21 pilotos de aviões comerciais avistaram o mesmo objeto em sequência. Muito interessante. Esses dados, inclusive a gravação, né, dos pilotos, está disponível para qualquer um dentro do Arquivo Nacional, dentro do Gov, né, que é o nosso site oficial do governo. Então, tem uma pasta lá que chama Arquivo Nacional. Tem todas as informações lá. Esse, para mim, foi o mais interessante de todos. Ah, e no mundo, né? No mundo tem o Roosevelt, né? Que a gente acabou de falar, que é, meu, super famoso aí. Eu acho que dá para destacar esses três aí: Brasil, né? Estados Unidos. E somente esse do Brasil, ele veio oficialmente explicado ou não? Ele não tem, ele nunca teve. Tudo que está no Arquivo Nacional são mais de 3.000 casos desde os anos 70, tá? Hum. Eles não têm explicação. Então, eles são investigados, sim, principalmente quando se trata de aviões, de aeroportos, assim, eles são muito bem analisados, né, investigados. Da Operação Prato, cara, nos anos 70, 80, não tinha, meu, a gente não tinha nem drone, não tinha nada, né? Não tinha, e também não tinha ferramenta para analisar. Hum. Eles não eram detectados nos radares, porém os pilotos viam a olho nu. Não só os pilotos, como a torre de comando, todo mundo que observava via. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul também, há 2 anos atrás. Os pilotos não conseguiram pousar porque tinham luzes que a torre de comando não via. E hoje está acontecendo na Europa, tá? Copenhague, Portugal, Alemanha e Polônia. Os aeroportos estão fechados. Hum. Mesmas luzes. Ah, só um detalhe. O começo da ufologia, né? O começo, quando tudo começou a ser mais estudado, mais divulgado, foi na Segunda Guerra Mundial. Foi durante era uma guerra, era Rússia, Estados Unidos, Itália contra os alemães, né? Acho que era mais ou menos alguma coisa assim. E as guerras eram de caças, né? Dos aviões ali. A coalizão, né? Que era os Estados Unidos, né? A Rússia e tal, eles relatavam que essas luzes ficavam perseguindo eles. Então, eles pousavam os aviões com medo de ser os russos. E os russos também pousavam os aviões por medo de ser uma nova arma americana. Esses objetos foram nomeados Foo Fighters, né? Foo Fighters, que deu origem ao nome da banda também, né? A Esse banda se chama Foo Fighters por causa disso. Mas foi o primeiro relato, assim, que incontestável, né? Sobre objetos que não identificados. Eu estou pensando aqui em relação à ciência, né?
Tem algum estudo assim? Porque eu sei também, eu entendo também que o que se ouve muito é de interesse, né? Tem interesse de colocar isso, tem interesse de que isso seja exposto, eu já ouvi muito disso. E aí eu fico pensando se tem relatos científicos que é possível, que tem acontecido e tal. Tem. 15 dias atrás, a NASA fez uma coletiva de imprensa e revelou que achou vida em Marte, né? Vocês estão sabendo, né? Hum, Revelou, eles acharam vida microbiana em Marte. Então, isso é um salto gigantesco, assim, as pessoas não têm ideia do tamanho, né? Por exemplo, é uma vida microbiana que nós encontramos em lagos aqui no planeta Terra. Chama Greidita a pedra, Greiditra, acho que esse é o nome. É uma pedra que só tem em lagos, né? Aqui no Brasil a gente tem qualquer lago, se for, você vai achar essa pedra. Foi achada em Marte pela é um dos robozinhos lá da NASA que está lá. E assim, a pergunta que tem que ser feita não é essa. A pergunta é a seguinte: tem como provar que eles não existem? Se você observar o tamanho do universo, só na nossa galáxia tem 6 bilhões de estrelas. Dessas, 300 mil estrelas são rochosas. Rochosas quer dizer, igual o planeta Terra, tem rocha, não são gases igual Júpiter, assim, né? São rochosas. As possibilidades são infinitas. A questão é que não temos tecnologia para observar, nem ferramentas. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Eu sei também, ouvindo esses podcasts, que tem muitas pessoas religiosas que afirmam que sim, que eles existem. Então, tem a ciência, tem também o pessoal que faz o estudo da Bíblia, ou, né, e Uhum. fala sim que tem citações, e falar que tem. Na Bíblia se fala 6 vezes, né, sobre vida extraterrestre. Em toda a Bíblia se fala 6 vezes apenas. E ainda é subliminar. Porém, todo o contexto bíblico, né, ele pode ser encaixado sim em fenômenos extraterrestres, né? Um anjo que vem do céu, né? Toda essa coisa. O próprio Deus, quando veio à Terra, ele falou assim: o meu mundo não é esse, o meu mundo está lá em cima. Então, os religiosos acham que é um céu que existe ou é um outro planeta, né? Não é muito. Quando você tenta pesquisar sobre isso, ele é muito vago, né? Essa relação extraterrestre e religião. Na minha opinião, a Bíblia inteira fala sobre isso, mas com outro aspecto, tá? Os anjos, que como os indígenas falam lá, o homem caiu do céu, o homem, sabe, o cara que veio de paraquedas, né? O anjo que veio do céu, esse tipo de coisa. Mas é meio complicado falar sobre isso, né? Tem Religião e gente, ufologia. eu já ouvi, né, que religiosos falando que afirmam sim, porque tá a interpretação deles, então, que você está falando. Sim, cada religião interpreta de uma forma, mas assim, na minha opinião, nós somos uma geração muito jovem, né? A humanidade é muito jovem nesse planeta. Praticamente, se você pegar a linha do tempo, a gente chegou ontem. Faz Hum. 15 minutos que a gente está aqui, você pegar a idade do planeta Terra, a idade do universo, a idade de todo esse contexto. Entender que a gente está aqui há 6 mil anos, né? Mais ou menos isso. A gente chegou ontem aqui, né? Uhum. Hum. E quais são as principais teorias sobre a origem dos OVNIs? Então, assim, existem diversas, tá? Tem uma teoria que eu acho muito interessante, que não faz sentido. Na Terra existe 100 milhões de espécies diferentes uma da outra. Se você contar micróbios, bactérias, contando tudo, 100 milhões de espécies dentro
de um planeta desse tamanho. E o resto do universo não tem nada, absolutamente nada, e nem é respirável o ar. Parece que fomos colocados todos aqui, certo? Como uma. E primeiro, assim, o planeta tem muito pouca água para tanta gente, né? Se eu não me engano, são 3% de água que é consumível, né? Para a vida humana, né? Então a gente bebe a mesma água desde os dinossauros ali, a mesma água reciclada ali, é muito pouca água. E não faria sentido biologicamente a gente ter crescido, acompanhado a evolução do planeta Terra e chegado no que a gente é hoje, com todas essas espécies juntas, né? Então, na teoria que todas as espécies foram plantadas aqui porque alguma coisa aconteceu fora, né? Então você vê Marte, você vê hoje a gente descobre que tinha oceanos em Marte, tem uma lua de Júpiter que chama Io, que ela é muito parecida com o planeta Terra, mas também não abriga vida. Então alguma coisa aconteceu, a gente costuma chamar de evento terraformador, que é quando algum evento muito grande, um grande filtro, né, passa pelo nosso sistema solar e nem toda a vida consegue passar, né? Isso já aconteceu diversas vezes no sistema solar, né? Então, nem todo planeta passa, nem toda estrela consegue, né? São eventos terraformador. Isso pode ter acontecido no nosso sistema solar e nós sermos colocados aqui todos juntos para, de repente, perpetuar ou sair daqui ou tentar voltar, né? É teoria, tá? Não se assustem, é teoria. E como que os filmes, séries e até mesmo os livros influenciam a forma como a gente vê os OVNIs? Oxe, isso é sensacional. Eu tenho 49 anos. Esses dias eu estava tentando lembrar todos os desenhos, né? Porque a gente vivia de desenho. Hoje em dia a molecada não vive mais, mas eu vivia de desenho. Um desenho que não tivesse um alienígena. Não passa, eu não conseguia achar nenhum que no mínimo não tinha vai, os Smurfs. Puta, que é Ah, também, né? Mas assim, todo desenho tem um alienígena. É, a gente cresceu nesse universo, né? Talvez seja por isso que as pessoas da minha idade assim curtam mais esse tipo de, né, de assunto do que outras, e a pessoa que está vindo agora curtam menos, né? São mais científicos, precisam de mais provas, precisam que, né, ver para crer e tal, e a minha idade é muito romantizada com toda essa situação, né? Pode ser uma explicação também, né? sim. E você acha que nesse caso, você acha que Hollywood ajuda ou atrapalha no debate? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Você vê, é o que eu falei do filme ET, né? Uhum. Desmistificou o negócio, ninguém teve medo, pô, um campeão de bilheteria. E de lá para cá trouxe muita coisa legal. O MIB, né? Aquele filme MIB, né? Pô, muito legal. Um filme para molecada mesmo, né? Agora, filmes mais assim, mais técnicos, né? Tipo Interestelar, né? Um filme que mostra muito, né? O filme Interestelar é o filme que mais que traz, que chega mais perto da verdade, né? Usaram cientistas, teóricos, né? Ali para fazer, para ajudar em toda a pesquisa do filme. E tem, meu, cada dia que passa tem um filme melhor, né? Mais explicativo. Imagina um filme, eu tenho 49, você tem quanto? Isso não precisa falar. Mas imagine você assistir. Imagine você assistir Interestelar quando você tinha 11 anos. Ou eu. Não faria o menor sentido. E hoje a molecada já entende, já pegou, já sabe o que se trata, já, né? Não tem mais mistérios, né? Então, cada ano que passa, as gerações estão evoluindo e evoluindo cada vez mais, mesmo que ninguém perceba. Verdade. E aí, qual é o seu filme ou série favorita sobre aliens que você recomenda aí para os nossos ouvintes? Ah, eu tenho três da vida. O primeiro é Contato, de Ó. 1997. Esse é meu. O filme Contato, ele aborda um lado emocional da coisa, né? Como Uhum. os aliens vêm emocionalmente, né? Nem é muito técnico. Eu gosto do Interestelar, claro. Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Uhum. E A Chegada.
A Chegada, meu, muito bom esse filme. Ele fala sobre linguagem, né? Como que a gente se comunicaria, né? Já que não existe uma língua universal de verdade, né? No universo, né? No planeta. Como que a gente se comunicaria? Esse filme, os três filmes para mim que mais me chamaram a atenção. Bom, e por que as descrições dos alienígenas são tão parecidas no mundo todo? É verdade, né? Se todo mundo viu mesmo, não, não pode ser, né? Eu acho que é um estereótipo, né? Que a Uhum, gente criou, né? A gente não, a gente estava falando agora da indústria cinematográfica, eles também ajudaram a criar, estereotipar, né? As alienígenas. De repente nem é isso, né? De repente eles são, às vezes, até energia, né? Formas energéticas, não tem nem, né? Corpo, nada, né? Mas assim, eu acho que foi o estereótipo do cinema mesmo, né? E um efeito manada, bem da verdade, né? Às vezes você viu mesmo alguma coisa, mas na sua cabeça traz todo aquele histórico, né? Olha, olhão verde, né? Aquela uhum. cabeçona, e tal. Pode ser também. Eu lembro, tem um podcast que eu costumo escutar, que um dos quadros é sobre alienígenas. Então, são pessoas que mandam história de algum momento da vida que passou por alguma situação com alienígenas. E aí, das histórias que eu já escutei, assim, é o que as pessoas mandam para ela. Ela é uma contadora de história, ela só reconta o que as pessoas mandam por e-mail das histórias que elas já vivenciaram. E aí, todos os episódios, normalmente, quando eles vão mencionar sobre esse momento, esse contato que eles tiveram, é sempre sobre. Chega-se um ser, né? E não é esse ET que a gente costuma ver nos filmes e séries, mas é um ser desfigurado, sabe? Muito grande, ou de braços, enfim, desproporcional para um corpo do ser humano. E o contato que elas têm nesse momento com esse ser é como se chegasse, ele absorvesse toda a energia e aí ela simplesmente esquece tudo que aconteceu até ali, e aí quando elas caem em si, elas só têm um relapso, né, de ter visto algo Sim. chegar, sabe? E todas as histórias que eu já escutei sobre esse assunto, eles relatam esse mesmo ponto de um ser desfigurado. Aparece, meio que suga sua energia, não sei o que fazem dali, mas logo depois elas só lembram desse momento, assim. É verdade, você falou é verdade, tem muitos relatos assim. Mas aí cai naquela história que eu te falei, de repente ele não ter esse estereótipo dele ser energia, Exato, entendeu? E os nossos olhos não enxergam a energia, né? Não dessa forma, né? exato. Então, de repente, para cada pessoa pode ter assim uma experiência diferente ali. É, em primeiro, tá? Primeiro de tudo, eu não entendo que nenhum se existir, se vier visitar a Terra, nenhum alienígena é hostil, tá? Eles vão ter hostilidade, porque não faz o menor sentido. Porque imagina que você quer invadir um planeta, né? A gente, ser humano, quer invadir um planeta, fala assim, não, vamos se mostrar um pouquinho para eles verem que a gente está aqui e depois a gente invade. Não, né? Você vai, Uhum, você vai ali furtivamente, sem ninguém saber, principalmente porque eles não são detectáveis. Então, eu nunca entendi na minha vida que eles fossem hostis. Agora, o negócio da energia tem, é muito meio intrigante isso. Tem um grupo acho que é no Chile ou no México, que é meio indígena, né? Uma região ali, que eles foram forçados a migrar para os Estados Unidos em algum momento da vida, né? Eu não sei se é no Novo México, é o Novo México que faz fronteira com o México ali, eu não sei onde que é. Mas eu sei que é o seguinte, onde eles moravam, eles tinham que fazer uma adoração, o vilarejo deles era cercado com pedras, eles tinham uma oração, um ritual ali, que é para durante a noite eles poderem dormir tranquilos. E isso foi por décadas, centenas de anos, era milenário, então era uma coisa que todo mundo fazia. Quando eles foram obrigados a sair de lá, eles não queriam, porque eles falaram, meu, a gente não vai conseguir fazer a nossa adoração. E eles foram para outro lugar e tentaram fazer. Segundo eles, não era solo sagrado. Eles eram em 20.
19 deles morreram no hotel. O Nossa. que sobreviveu falou exatamente o que você está falando. Por que que aconteceu só com eles? Porque eles tinham uma linhagem que ela era perseguida. A linhagem completa deles era perseguida. Talvez por ser um, não sei, alguma coisa, ninguém entende isso. Mas só um sobreviveu e ficou doido depois. Enlouqueceu. Ou talvez ele. Por que que ele sobreviveu? Porque talvez ele não era da linhagem. Uhum. E estava ali, mas não era. Era alguém adotado, alguém que vem, alguém que tal, mas que presenciou tudo isso. E eles eram seres despigurados. Nossa, eu não vou nem falar que vocês não vão dormir à noite. Aconteceu comigo, uma vez eu fiquei numa área, aqui dos Estados Unidos mesmo, bem remota, assim, eu queria romantizar o mato, vou ficar numa área remota, num Airbnb remoto, apesar da casa ser bem, meio high-tech, assim, e tal, me mandaram um vídeo de um ser não identificado, assim, grande, com os braços grandes, andando no meio do mato, assim, eu falei, ai, meu Deus, por que Como que chama nos americanos? É o pé grande, né? é, tipo o pé grande, assim, só que ela era cinza, sabe, assim, eu falei, ah, não, pra que que eu fui assistir? E É essas o. pessoas que eu escutei o podcast Ah, sobre esse contato que tiveram, todas mencionaram, além dessa experiência, que foram em lugares remotos, em lugares onde é, muita natureza, assim, afastado de tudo. e sobre e como o que que acontece com essas pessoas? Por que que elas são sugadas, né? Porque elas têm a paralisia do sono, acordadas, mas tem a Ah, paralisia do sono, que é quando você não tem mais, você entende tudo que está acontecendo, mas você não tem o controle da situação, do seu eita, corpo. Você não eu consegue correr, você não consegue gritar, meu, é já- tenso isso aí. é terrível. Mas Eu já tive 2 episódios assim. já teve? Já. É Já é terrível, horrível. É horrível. é É horrível. horrível. Eu Nossa. tive esses dias aí, ó, meu braço tentando acordar minha esposa aqui, ó, e não me acorda. Puta É merda, isso aí é horrível. terrível. É Agora, ter... imagine você acordado, tendo toda essa sensação. Assim, se você pegar na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, até no catolicismo ou no evangélico, tem esses episódios, entendeu? Só que eles denominam diferentemente aquilo. São nomes diferentes para a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer essa relação das religiões, né? Que, na minha opinião, todas falam a mesma coisa com palavras diferentes, né? Todas têm os mesmos rituais, é tudo igual, assim, Uhum. mas tem algumas coisinhas diferentes. Se você colocar os alienígenas nesse saco, também fecha direitinho, também bate tudo. A gente falou aqui da década de 90, né? 89 para frente. A gente falou sobre essa questão sendo, inclusive esse podcast também fala que foi um boom do assunto, da história, né, de relatos, teve assim um mercado assim muito frutífero assim para esse assunto, né? E você sente que ultimamente, né, agora onde a gente está, tá falando, né, fala-se mais, tá voltando esse assunto, você acha que tá morno, que já teve a época, se a gente volta nisso? Olha, eu acho que a gente está no auge, viu? A gente está no auge e a tendência é aumentar. Hoje a gente tem muita informação. O Brasil ele é precursor, né, pelo fato de deixar públicos os arquivos relacionados a isso. Toda a comunidade ufológica americana, ela luta por isso hoje, tá? Para que tenha transparência nas informações. E o governo está fazendo isso. Então, hoje tem uma página do governo aí, claro que não é tudo, né? Mas você tem muita informação ali do próprio exército americano, né? Que também não sabe resolver algumas situações. Aí você pega as nossas ferramentas, os nossos satélites, e o principal de tudo, o James Webb, que é um telescópio, né, que está lá, que ele atinge lugares que o olho humano nunca viu, né, nunca foi. Ele fotografou os pilares da criação. Então, meu, uma coisa que aconteceu há centenas de bilhões de anos atrás, ele conseguiu fotografar o reflexo, né, daquilo que aconteceu. Então,
essa loucura do Elon Musk de quer ir para Marte, tem que ir para Marte, né? Ano que vem, 2026, a gente volta para a Lua, né? Então tem uma cooperação entre a NASA, a ESA e o SpaceX, né? Então são três agências separadas. Eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais. E outra coisa, por quê? Por que que existe um ufólogo? Para que que a gente está buscando coisas lá fora? A gente tem tantos problemas aqui, né? Mas, na minha opinião, é porque falta propósito para a gente, sabe? O porquê da gente estar aqui, né? Qual é a finalidade da gente estar aqui? Né? Não pode ser acordar, trabalhar, se matar, vender tudo por um fim de semana, não tem sentido isso. Até um dia que você acorda e sua vida já se passou. E mesmo que você não fizesse tudo isso, a vida não tem o menor sentido. O planeta continua sem a gente tranquilamente, ele não precisa da gente, né? Os animais não precisam de nada do que está aqui. Pelo contrário, a gente destrói ele mais ainda, né? Então a nossa vida precisa de um propósito, né? Entender por que a gente está aqui, da onde a gente veio, né? Como que foi a criação? Algumas respostas elas são necessárias, eu acho. E como filtrar essas informações, né? As boas, as desinformações. Você já falou É, algumas aí? é muito difícil, né, hoje em dia. Eu acho que a pessoa tem que ter um senso crítico, sabe? Ou seja, hoje você não pode afirmar que não existe vida lá fora, né? Não tem como afirmar. Eu já publiquei diversos vídeos, eu falei, eu dou R$ 1 milhão para quem me provar que não existe vida lá fora. Inverter a pergunta, né? Porque não tem sentido. Só por isso, né? Então a gente se apega em tantas coisas, né? Que a gente já nasceu inserido, né? Num sistema tal, que você não pode perguntar, você não pode questionar, né? E está piorando cada dia mais. Você não pode falar, não pode falar. Mas para mim não faz sentido. É por isso. É só por isso. Assim, eu acho que tem alguma coisa muito maior, grandiosa, que a gente está sendo privado de participar. E para quem se interessa sobre o assunto, você tem a sua fonte. Eu sei que você tem seu Instagram, que aqui É, no assunto a gente poderia ficar aqui, Roger, ixi, horas falando. Porque podia. nós só com informações que eu obtive nesse podcast de hoje, a gente poderia ficar falando de várias coisas Nossa, também. verdade. Mas assim, alguém que você já estuda sobre isso, você tem um Instagram sobre isso, você, né, conta histórias sobre isso, pega Sim. vídeos que eu já vi lá no seu Instagram, que tem uns vídeos, você explica e explica bem explicado assim. Então, para quem tem essa curiosidade, para quem quer saber mais, a gente indica o seu Instagram, né? Seguir o seu Instagram. Ah, obrigado, agradeço. Porque de lá que eu falei assim, nossa, agora eu tô querendo saber mais sobre esse assunto. É interessante, porque no Instagram, eu tenho esse Instagram aí há uns 10 anos, né? Aí conforme você vai postando, porque, por exemplo, você pega um vídeo, né? Eu recebi um vídeo, por exemplo. Aí eu vou analisar ele, eu pego esse vídeo, vou jogar no Google, primeira coisa, para ver se não tem ninguém falando nada diferente do que essa pessoa me falou, né? Você viu que está tudo ali coerente ali, tal, tal, tal. Você consegue buscar fontes, né? Então você tem um nome ali, então você vai buscar esse nome e tal, você vai querer saber para que seja o mínimo de informações possíveis, né? Às vezes é difícil, não tem nenhuma. Mas aí você vai aprendendo, vai fazendo e aprendendo. Olha, essas luzes, tal. Por quê? Porque todo dia tem informação nova. Sim. Todo dia a gente inventa uma ferramenta nova, acontece uma coisa diferente, né? Então, assim, eu procuro ser, assim, ser mais crítico, né? Por exemplo, tem muito vídeo, eu tenho centenas de vídeos que eu não posto, né? Que eu recebo na internet, mas eu também não quero tirar a ilusão das pessoas, né? Falando, meu, se você achou que era um alienígena, meu, legal, parabéns, você, né? Você foi escolhido, alguma coisa assim. Porque eu acho que a gente precisa buscar algum objetivo que não seja esse que a gente está vivendo na Terra, né? É por isso que eu gosto do Elon Musk, eu gosto muito dele, é incompreendido ele demais, né? Porque é um milionário e tal, mas eu percebo que ele faz tudo que ele faz
por um objetivo que só ele tem, né? Só ele luta sozinho contra todos para sair daqui. E então o seu canal, né, Curiosidades, Curiosidades da ufologia, isso. e para quem quer estudar sobre isso, você indica livros ou tem um lugar onde uma escola onde se estuda sobre isso? Como as pessoas podem procurar mais além do seu Instagram? Ó, hoje, aqui no Brasil, eu não sei como é nos Estados Unidos, tá? A profissão de ufólogo, ela foi homologada. Então, hoje é uma profissão que está na CLT, tá nas leis, né? Hoje existe essa profissão. A profissão de ufólogo, eu recomendo que você estude astronomia. Primeiro, para você entender sobre o espaço, o céu, biologia, astronomia. Você não precisa se formar em cada área, mas você precisa ter um conhecimento básico em cada área, que é para você ser mais crítico, poder entender, buscar grupos onde tem. Porque assim, é meio que defamado, né? Então, pô, o cara é ufólogo, é maluco. Então, você tentar conviver com essas pessoas para trazer informações, né? Hoje, a profissão de ufólogo, ela não é muito reconhecida, mas até que um dia aparece um alienígena, então você está à frente dos outros, né? Se bem que eu acho que quando o alienígena aparecer e se apresentar, a profissão de ufólogo acaba, né? Uhum. Ah, sim. Porque Mas é- porque aham. aí eu não tenho o que falar mais, né? Falar, meu amigo, você é cientista? Não. Você é astrônomo? Não. Você é linguista? Não. Então, o alienígena já apareceu. No passado, tinha essa imagem do ufólogo como aquele cara que colocava o chapéu de É, alumínio, assim, né, para não absorver e- energia. hoje melhorou, graças a Deus. A imagem Melhorou era essa. muito. Melhorou. Você sabe uma coisa que abriu minha mente? Em 2018, eu era um cara muito. Eu seguia muito o sistema muito certinho, sabe? Eu era um cara que trabalhava, ia para a igreja, né? Eu era um cara muito certinho. Em 2018, eu fui tomar o ayahuasca. Eu consagrei o ayahuasca, né? Algumas vezes aí. Aquilo, na hora, eu não senti muita coisa, muita diferença, mas abriu minha cabeça de uma forma que não teve volta. Não teve mais volta. Foi bem na época que eu larguei o SBT, montei minha cafeteria, comecei a fazer as coisas que eu gostava, sabe? Sinceramente, eu troquei o certo pelo duvidoso. É assim, muito difícil alguém fazer o que eu fiz, mas eu fiz pela minha saúde mental, sabe? Então, o ayahuasca me ajudou muito. E os indígenas veem muito alienígena e eles tomam bastante ayahuasca, né? A gente tem inclusive um episódio sobre a ayahuasca, se vocês Tem? esse Putz, tema, temos. essa é uma coisa, depois eu vou dar uma olhada, uma coisa que eu não entendo, é que um indígena pegou uma erva, um cipó, que, que nasce em lugares completamente diferentes, juntou, e ele sabia que aquilo lá ia abrir sua consciência de uma forma, né? Não pode ser ocasional, né? Não foi ocasional, ele sabia o que estava fazendo. Legal. Verdade. Bom, Roger, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação Eu que agradeço, nesse gente. episódio. Muito Muito legal. obrigada, vocês são muito simpáticas, adorei. Sempre que quiser, pode chamar que eu vou estar aqui à disposição, tá? Obrigada. Tchauzinho. Valeu, Adriana. Tchau, Delane. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!